Pois é, boa tarde a todos os amigos e amigas, aqueles que estão acompanhando ao vivo essa programação, que é o ciclo de educação, não é isso, Edilene? Ciclo de educação e Ciclo cultura, de formação. de formação, que é uma iniciativa do Ponto de Cultura, um tesouro chamado Nordeste, da nossa amiga Edilene Bernardo, que faz tudo do Ponto de Cultura, coordenadora, diretora, funcionária, idealizadora dos projetos. E esse trabalho, esse curso de cantoria e cordel não é diferente, é importante sempre a gente falar. Estamos hoje na penúltima aula do curso, né, no penúltimo encontro, e a gente agradece a todos aqueles que estão acompanhando, tanto ao vivo como pelo YouTube. Hoje a gente precisa entrar, né, e é interessante que a gente entre na parte técnica. Já foi falado, mas falado muito por cima, porque a parte técnica, ela não é algo que a gente pode passar logo de primeira, porque ela não é tão simples como alguns imaginam, né? Então é importante que a gente conheça primeiramente, boa tarde, Priscila, que a gente conheça primeiramente a história, como é que ela é usada, para depois a gente trabalhar a questão técnica. E a partir da técnica, vai para a prática no treino, né? Bem, eu vou trabalhar aqui um slide, só lembrando que esse vídeo, essa aula está sendo gravada, tá bom? Para quem chegou agora. Vou tentar aqui apresentar um slide que vai ajudar a gente a entender um pouco da parte técnica. Janela, cancelar. Que coisa. Deixa eu ver aqui. Ingrid. Estou tentando aqui apanhando para colocar. Abrir. Pronto. Vocês estão tendo acesso a esse material? Deixa eu abrir a tela aqui. Vocês estão tendo acesso aí? Se alguém puder, me diga em voz, porque eu já não vejo mais. Sim. Uhum. Pronto, pessoal. No caso, um cordel é a questão, a estrutura. Eu até já falei que possui diversas quantidades de estrofes, depende do folheto, né? E as mais comuns são 32 estrofes e 64 estrofes. Quando eu falo do cordel, eu falo do Dá para folheto. tu colocar no modo de apresentação? Ele não está no modo. Lá em cima, ó, tem página inicial, aí tem tipo uma televisãozinha. Então, peraí, deixa eu sair aqui. ESC. Então, lá em cima, página inicial. É, aí Em no. cima do slide? É, aqui em cima. Tem uma tesourazinha, aí tem página inicial. Tesourazinho. Não, aqui. Mais em cima, mais em cima. Não, esquerda. É, aqui. Eu acho que é aqui. Não, volta. Volta. Aí. Iniciado o começo? Aperta aí pra ver, eu acho. É pra ficar no modo de apresentação. Espera aí. No modo de apresentação, né? Quer dizer que só está aparecendo a metade, é? Não, é porque não é pra estar aparecendo os outros, entendeu? Só um e aí tu vai passando. Ah, porque está aparecendo tudo, né? Enfim, deixa assim mesmo. O teu é Tá dando, diferente. tá dando para ver a tela toda ou Tá, tá. tá dando para ler, no caso, né? Então, vou entrar depois aqui pelo. Deixa eu só tentar entrar aqui também pelo meu aplicativo demais, meu Deus.
eu entender aqui como é que tá participar. Ah, dá para. Ah, meu Deus. Pronto, dá para ver no caso, né? Todo mundo direitinho. Dá Pronto. sim. Pois é, como eu falei, o folheto, né, aquele folhetinho pequeno, ele geralmente ele tem 32 estrofes para ser 8 páginas, certo? Esse daí, eu ainda estou aqui mexendo, por isso que eu estou agoniado. Mas vai dar certo. Pronto. Quando a gente for escrever um cordel, meu povo, a gente tem que ter noção de rima métrica, como eu já falei, e oração. Eu não sei se eu falei mais sobre a oração, mas no caso a oração ela é o sentido da estrofe, né? Ela é a coerência da estrofe. Está dando retorno. Por exemplo, quando se fala de oração, de verso, antigamente nos festivais, os festivais que eu falo são os campeonatos, e era cobrado esse quesito pela comissão julgadora, aquela comissão que julgava os repentistas que eles estavam cantando. A oração é a coerência. Por exemplo, se você começar uma estrofe, você tem que começar ela falando de um assunto e terminando aquele assunto. Começo, meio e fim. Aqui, uma, uma definição melhor. Por exemplo, oração é a coerência, espontaneidade, clareza no assunto abordado, fidelidade ao tema, como diz o dito popular, é dizer coisa com coisa. É o autor se fazer entender pelo leitor. Então, é ter essa rigorosidade, né, do sentido, porque a poesia popular ela tem a característica de ser transparente. Assim, a diferença dela para a poesia moderna, por exemplo, poesia moderna, em grande parte dela, você tem que adivinhar, por exemplo, a pedra no meio do caminho. Eu até hoje não sei o que é que Drummond quis dizer. Não estou dizendo que ele não tem oração, só estou dizendo que não é tão transparente como a poesia popular. Enfim, uma, uma, uma vasta lista de poesias aí que são enigmáticas. Então, ela tem que ter clareza. Você pode, sim, dizer o seu sentimento no estrofe, na sua poesia, mas ter a consciência de que a clareza é muito importante. Só voltando um pouco para a métrica, que essa é a parte mais difícil de ser na cantoria e no cordel, eu fiz aqui alguns versos escandidos. Como vai, agora foi. O que é a escansão? A escansão é aquela separação silábica da métrica, né? Quando, quando você vai, aquela contagem dos dedos, é justamente essas barras. Por exemplo, nesse verso aqui, minha forma de te amar. O segundo, é tão intensa e sem fim que eu aprendi a gostar mais de ti do que de mim. Eu queria para ser de ti do que de mim. Como é que você consegue expandir um verso, né? Porque nos dedos não é tão fácil assim, principalmente quem faz letras vai pegar umas cadeiras, se já tiver pegado, que é a questão da métrica, aí vai ter que expandir, vai ter que trabalhar os sonetos, que o soneto é extremamente difícil de se trabalhar, mas enfim, como é que se expande? Tem uma técnica que ela é um auxílio para a técnica dos dedos. É cada vez que você mexe a boca, você baixar um dedo. Por exemplo, minha forma de te amar. Você vê que eu disse tchan aqui nesse 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta sílaba poética, o amar está separado, no caso, né? Porque isso daqui é um fenômeno chamado elisão.
Quem quiser anotar, anote, porque acontece muito. E também a elisão é um recurso para que você metrifique, né, o verso. Bem aqui tem outro destacado em vermelho, a elisão. Que eu aprendi a gostar. Como é que a elisão acontece? A elisão, ela é a junção das vogais. Ela é como se fosse uma assonância, certo? Mas são as vogais suprimidas, são as vogais juntas que se mantêm numa só sílaba poética, como nesse verso. Que eu aprendi a te amar, que eu aprendi a gostar mais de ti do que de mim. Estava certo, eu que mexi. E é dessa forma. Aí, quando existem algumas coisas que vão auxiliar essa metrificação também. Por exemplo, a maioria das pessoas que estão fazendo esse curso já passou por uma época e escutou aquela música do Menino de Rua, que tocava em toda rádio, em todo bar de esquina tocava, que era assim, tô ligando para você, do orelhão aqui da rua. Até vou cantar até a melodia para ver se alguém se lembra. Tô ligando para você, do orelhão aqui da rua, na 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 na. Isso tocava direto, né? A música do Pepe Moreno. Por que eu digo que ela auxilia? Oxente, mexi aqui nesse negócio. Estão vendo, né? Vocês estão vendo aí o coisa, né? Estão vendo o slide, né, meu povo? Olha, vocês vão ter paciência comigo hoje, porque eu cheguei de viagem e não descansei, mas vai dar certo. Estão vendo o slide, né? Que eu não confio nesse PowerPoint, não. Nesse. Pronto. E assim, aquela música do Pepe Moreno, do Menino de Rua, ela é em 7 sílabas. Ela é 7 silábicas. Então, assim, ela não vai lhe garantir a métrica perfeita, mas você está trabalhando em sala de aula com seus alunos, né, até para facilitar, é uma forma didática, porque assim, ela como o ritmo dela cabe justamente as 7 sílabas, ela vai ser uma excelente ferramenta. Por exemplo, minha forma de te amar é tão intensa e sem fim que eu aprendi a gostar mais de ti do que de mim. Vocês viram que essa estrofe que está disponível coube na, 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 na melodia. Então, quem não ouviu essa música, que eu acho impossível uma pessoa não ter ouvido no mundo essa música. Até aqueles bichinhos antes de ser o ser humano, meu Deus. Estou tão esquecido que eu não sei como é que eu ainda canto. Os espermatozoides humanos já ouviram aquela música. Aí tem outras, por exemplo, as toadas de cantoria. Se você quiser fazer um cordel, fazer uma estrofe em 7 sílabas e tiver com dificuldade em metrificar, você vai lá no YouTube e procura algum CD de cantoria, algum cantador cantando, por exemplo, cantando uma cestilha, coloca lá, poeta cantando cestilha. E ele vai cantar numa melodia, aquela cestilha, no caso, aquela estrofe. Você pega aquela melodia e coloca a estrofe que você fizer dentro daquela melodia para conferir se ela está dentro daquele ritmo. Se ela não estiver, aí você vê no que pode corrigir. Eu falei cestilha, mas assim, vamos voltar aos estilos de novo. Porque quando se vai escrever, a gente não começa... Geralmente não se começa por cestilha, não se começa por décima, de forma nenhuma. A gente começa pelo mais simples. Eu já falei da quadra, mas não tinha exemplificado no slide, para que seja melhor entender. Aqueles que já entendem, muito bem, mas como já tem um pessoal também acompanhando pelo YouTube depois, e é capaz dessas pessoas não entenderem. E até porque esse vídeo fica um documento para aqueles que procurarem depois. A quadra, como eu já expliquei, ela é uma estrofe. Lembrando, estrofe, um conjunto de versos. Ela é uma estrofe de 4 versos.
que rima a segunda com a quarta. Ela, geralmente, na maioria de suas vezes, ela é em 7 sílabas. Por exemplo, eu me descobri poeta, quase criança, bem novo. Até hoje a minha vida é fazer versos para o povo. Tá faltando um aqui, mas eu vou adicionar. É fazer versos para o povo. Então, principalmente quando você vai trabalhar em sala de aula com as crianças que assim, nunca estudaram literatura, como no ensino médio, nunca passaram, nunca nem ouviram falar desses estilos, do que é isso, métrica, rima e oração, é interessante que se comece com uma quadra, porque é o estilo mais curto, com menos obrigações, né? E mais fácil de produzir. Depois da quadra, ele vem a trova, como eu já falei, que esse já não é tão interessante de se trabalhar em sala de aula, porque ele é amarrado, ele é totalmente amarrado. E ele tem pouco espaço para você passar uma mensagem. Ele é o mesmo tamanho da quadra, como vocês podem ver. São 4 versos de 7 sílabas, 4 versos de 7 sílabas. O problema é que a trova, ela tem que rimar a primeira com a terceira e a segunda com a quarta. E aí você fica sem muita flexibilidade. Por exemplo, na dor da separação que meu coração sofreu, eu tomei a decisão de esquecer quem me esqueceu. Você vê, primeira rima com a segunda rima com a quarta. É muito pouco espaço para você colocar uma mensagem. E ela tem que ter a oração também, ela tem que ter sentido, né? E uma quadra, aliás, uma trova, ela só tem a maior significado quando ela traz realmente uma mensagem tocante, uma mensagem reflexiva. Ela é como um soneto. O soneto ele é um texto todo, né, uma redação completa, que ele tem começo, meio e fim, né, tem uma temática, e geralmente ele conta uma história toda somente naqueles 14 versos. Né? Então, tem essa questão. A quadra, ela é como se fosse um soneto, né? Dentro desses 4 versos, ela tem que contar uma história toda. Né? Ela é um filme curto, um filme curta-metragem. Só lembrando que a quadra, ela ainda é usada principalmente pelos portugueses, os cantadores portugueses, né, quando cantam de improviso, ao som de suas concertinas. A questão é que eles repetem a quadra 2 vezes quando estão cantando. É o mais usual lá. Aqui no Brasil não é tão usado. Vamos à cestilha, que a famosa cestilha, no caso. A cestilha, ela é o estilo de uma estrofe com 6 versos. Como vocês podem ver aqui no slide, a segunda rima com a quarta e a quarta rima com a sexta. Quando se fala em cestilha, não existe só um tipo. Existe mais de um tipo, porque a cestilha ela é muito antiga. Ela é usada há muito tempo. Por exemplo, nessa cestilha, do velho cantador Pinto do Monteiro, que foi considerado o maior cantador de cestilha de todos os tempos, o maior improvisador. Ele é da cidade de Monteiro, na Paraíba. E ele diz o seguinte: essa palavra saudade conheço desde criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando morre a esperança. Aí vocês veem que ela é como se fosse a quadra, só que adicionada mais 2 versos, né? No caso, se tirar os 2 versos, ela continua sendo uma quadra, né? Um conjuntinho de uma estrofe de 4 versos. E um cantador, assim, na literatura de cordel, muitos pesquisadores dizem que Leandro Gomes de Barros foi o pioneiro, né? O principal autor a usar a cestilha. Eu até acredito nisso. Agora, quando se fala em literatura de cordel. Não que ele tenha criado a cestilha, de forma nenhuma. A cestilha já existia antes dos seus cordéis, antes dos seus romances, né? Como era chamado cordel antigamente. Inclusive, a prova disso
é que a gente tem a cestilha camoniana. A cestilha camoniana, ela tem uma amarração diferente, ela tem uma estrutura diferente, mas não deixa de ser cestilha, porque ela continua tendo 6 versos que rimam entre si, formando assim uma estrofe. Por exemplo, nessa estrofe: se na fase derradeira eu me livrar da canseira, nem cansaço aparecer, com a saúde que esbanjo, dormir feliz feito um anjo, vale a pena envelhecer. No caso dessa cestilha camoniana, nesse conjunto de versos que formam a estrofe da cestilha, ela é rimada a primeira com a segunda, a terceira com a sexta e a quarta com a quinta. Essa dificilmente é usada. E quando é usada, ela é usada em 7 sílabas. 7 sílabas, como a gente já vem falando, que é a métrica mais usual, mais usada do cordel. Ela é a mais usada. E um cantador chamado Silvino Pirauá foi quem introduziu, quem introduziu a cestilha na cantoria de viola, no repentismo brasileiro. Antes disso, só se cantava em quadra, como aqui. Os cantadores chegavam nas cantorias e começavam: eu me descobri poeta, quase criança, bem novo. Até hoje a minha vida é fazer versos para o povo. E aí Silvino adicionou mais 2 versos, no caso. Até eu me confundo quando vou falando, até porque estou cansado. E a cestilha ficou sendo usada na cantoria, e como tradição, é o estilo que se começa toda a cantoria. E a maioria dos cordéis também são escritos em cestilha, ou também cestrilha, como alguns conhecem. As 2 formas estão corretíssimas. Passando essas cestilhas, eu coloquei aqui 7 linhas. Ah, tá aqui, setilha. Aí vem o estilo da setilha, que esse, como o próprio nome diz, ele possui 7 versos em uma estrofe. Como assim? Ele tem uma amarração parecida com a cestilha, uma estrutura. A única coisa que vai mudar são os versos antepenúltimo e penúltimo. Por exemplo, nessa estrofe do poeta Ivanildo Villanova: abrindo as portas do dia, vendo da aurora o clarão, o galo é quem marca as horas e é quem chama a atenção, fecha os olhos igual cego, todo relógio dá prego, porém o do galo não. Você vê que ele possui a mesma métrica, 7-silábica, dificilmente se usa outra métrica nessa modalidade. A maioria das vezes é a 7-silábica, e a única coisa que muda é que ele vai rimar a quinta com a sexta. No caso, ele se mantém rimando o segundo verso com o quarto, e o quarto com o sétimo. O quinto e o sexto, eles rimam entre si. E o primeiro e o terceiro, eles não têm a obrigatoriedade de rimar, certo? Alguém tem alguma pergunta até agora? Fique à vontade. Até se for, assim, se estiver lhe lembrado alguma outra coisa, pode ficar à vontade. Que aí a gente vai para outros estilos. Pronto. Tem outro estilo que ele dificilmente é usado, mas que é o quadrão. Como até a gente já citou e vocês viram lá naquela gravação para o terceiro cirim. O quadrão, ele é nada mais nada menos do que duas quadras juntas, uma do lado da outra. Mas ele tem uma ligação, uma amarração que as liga. Por exemplo, o quadrão que não me engano
cruzou o nosso oceano, sendo o escravo africano autor desta criação. Vocês estão vendo que até aqui é uma quadra, rimando. A primeira com a segunda e a segunda com a terceira. Aí vem a quarta. A quarta não rima com as que já passaram, mas aí ela já pega rimando com a quinta, que é quem criou tinha razão. Que, oxente, sem se orgulhar em se orgulhar do que fez, pois mostrou para vocês os 8 pés a quadrão. Então, primeiro verso rima com o segundo e com o terceiro. Quarto verso rima com o quinto. Sexto verso rima com o sétimo. E o oitavo rima com o quinto. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Se tiver, fica à vontade. Pronto. Vou até tirar aqui a questão dessa apresentação. Foi mais só para exemplificar, para vocês verem a questão da estrutura para a apresentação. Tá aqui. Pronto. Aí a gente também tem a categoria das rimas. Quando se fala de rima, ela não é uma categoria só. Não é só as palavras que parecem. Não. Ela se divide em categorias. Como assim? Ela tem a rima rica, rima pobre e rima esdrúxula. Uma curiosidade é que as rimas, elas têm famílias. Por exemplo, a paroxítonas, palavras paroxítonas, só rimam com palavras paroxítonas. Palavras oxítonas só rimam com palavras oxítonas. Proparoxítonas só rimam com palavras proparoxítonas, entendeu? Então, ela tem essa curiosidade. Não se rima oxítona com paroxítona. Por quê? Porque não dá. Não é questão de estética, não, porque realmente não dá. E assim, rimam todos os sons a partir da vogal tônica. Por exemplo, saúde, juventude, verdade, bondade, linda, infinda, gramática, informática, resoluto, absoluto. Por exemplo, sábado e cágado já não rimam. Por mais que pareçam, não rimam. Sábado com cágado não rima. Por quê? Porque qual a sílaba tônica de cágado? CA, né? E a sílaba tônica de sábado? SA. Então, tem muita gente que pega a rima, ábado, a rima é a palavra que tem o mesmo final da outra. Tá errado, não é assim. Se fosse por isso, casa rimava com, por exemplo, não sei, mas vai já vir na minha cabeça. Aqui, eu usei esse exemplo 1000 vezes. Também as categorias é o seguinte: rima rica, rima pobre e rima esdrúxula. O que é a rima rica? A rima rica é a palavra de classes gramatical, a palavra de classe gramatical diferente da outra. Então, elas são distantes. Por exemplo, altar, cantar, dela, bela, agora, chora. Por exemplo, altar é substantivo, cantar é verbo, dela é pronome, bela é adjetivo. Você vê que elas têm uma distância muito grande. Agora é advérbio de tempo, chora, verbo e etc. Rima pobre. A rima pobre, ela é a rima que é da mesma classe gramatical da outra palavra. Por exemplo, falasse, gritasse. As duas são verbos. Corajoso, bondoso, são adjetivos. Horta, porta, que são substantivos. Isso é o que se caracteriza em rima pobre, certo? Eu acho essas definições, isso aqui é o que eu acho, não estou dizendo que estou certo.
Quando a gente vai analisar, essas definições, essas divisões, no caso, elas são meio equivocadas quando se trata do uso, porque, no caso, rima rica, rima rica deveria ser aquela que possuía muito. Por exemplo, rima de ão, mansão, televisão, orelhão, bujão, fogão, enfim, como rima de a, né? Tem uma vastidão de rimas, né? E a rima pobre deveria ser a que não tem, por exemplo, cinza. Cinza só rima com ranzinza e parece que e com uma cidade lá da China. Só tem essas três rimas. Enfim, tem um monte de famílias de rimas que possuem poucas. Tem um monte de palavras que possuem pouca rima, né? Mas, só lembrando que a rima rica, aqui considerada até hoje, é aquela que está em classes gramaticais diferentes. E a rima pobre é aquela que são da mesma classe gramatical. Rimas esdrúxulas ocorrem entre palavras proparoxítonas. Exemplo: pálida, inválida, lírica, satírica, ética, estética, matemática, informática. Aqui tem duas palavras que eu disse que elas não rimam de forma nenhuma, que é lírica e satírica, porque é aquilo que eu disse, ela tem que pegar na tônica. Então, lírica, né, o LI é a sílaba tônica, né, e satírica, o TI. Aqui na apostila que me passaram está com exemplo, mas está erradíssimo. Então, considerem só o seguinte: rima esdrúxula, o que ocorre entre palavras proparoxítonas, por exemplo, ética e estética, entendeu? Matemática e informática. Mas sempre lembrando, se a partir da sílaba tônica não tiver igual, não rima, só aparece, só são palavras que se assemelham. Na poesia matuta, como a de Patativa do Assaré, você encontra um monte de palavras que se você for olhar, elas não rimam, se você for escrever de acordo com a gramática portuguesa. Mas, assim, quando se fala de poesia matuta, você tem essa permissão, porque você está falando na linguagem do povo, você está trabalhando com aquela linguagem do povo, né? Você está fazendo uma reprodução da oralidade. E aí você tem essa permissão. Por exemplo, Patativa tem um poema que é O Mal se Paga com Bem, que eu já declamei várias vezes. Vou só dar um exemplo. Patativa não, perdoe. Zé Laurentino. Zé Laurentino tem um poema, é o cansaço que está me fazendo assim. Muita coisa para fazer. Zé Laurentino tem um poema chamado O Mal se Paga com Bem, que ele diz o seguinte: seu doutor, se eu não lhe atraso, demore aí, meu amigo, para eu lhe contar um caso acontecido comigo. Eu tive necessidade de ir até a cidade comprar algumas besteiras, café, açúcar e balaio e um resto de picuaio, porque pobre não faz feira. Quando eu fui foi de jumento e quando eu voltei foi a pés, foi o maior sofrimento, de légua era mais de 10. Da cidade lá para casa, o sol quente, feito brasa, e o vento sem dar açoite, e eu naquela travessia logo descobri que ia chegar à boca da noite. Quando eu estava descansando na sombra do engazeira, ouvi um carro roncando no tupete da ladeira, e eu pensei com meus botão, olha, acho que vou dar com a mão e se o dono for amiguinho. Você vê que ele usa botão no plural, os meus botão, acho que vou dar com a mão e se o dono for amiguinho, ele pode me levar e eu vou encurtar metade do caminho. Era um carro de alto preço e por arte do satanás, um desses que eu nem conheço, onde é a frente ou atrás. E eu disse para o chofer: patrão, se o senhor puder fazer para mim um favor, me levando até meu rancho, eu ficava muito ancho e até pagava o senhor. Ele respondeu: não posso, desse jeito mesmo assim. Você leva muito troço e a estrada é muito ruim e ainda tem outro gancho. Não vou passar no seu rancho e ando com minha mulher. Vá mesmo amassando barro, que afinal não comprei carro para carregar as mulher. Dei um cutucão no carro que quase bateu em mim.
Os pneus queimaram o barro e eu fiquei dizendo assim: Deus lhe acompanhe, seu doutor. Você não fez o favor, me deixou só, feito um monge. O senhor está apressado. Mas se lembre do ditado: devagar se vai ao longe. Deixei a sombra da engá, emburaquei no caminho, para andar aqui e acolá, devagar, devagarinho. Cansado, muito cansado, com meus pés estrupiados e o rosto da cor de brasa, passei num campo redondo quando o sol estava se pondo, eu ia chegando em casa. Da minha casa para baixo, do olho d'água dos macacos, na beirada de um riacho onde tinha uns buracos, eu vi um carro parado, um capuz levantado, um homem e uma mulher. Eu imaginei, vou jantar e depois vou até lá para saber o que eles querem. Depois que matei a sede, depois que enchi a barriga, fui descansar numa rede, modo de tirar a fadiga. E para criar mais coragem do cansaço da viagem, acendi o meu cigarro e disse para um irmão meu: vou ver o que aconteceu com o dono daquele carro. Chegando lá, perguntei: o que aconteceu, meu patrão? Ele respondeu: quebrei a barra da direção. Mas quando ele olhou para eu, quando ele me conheceu, já foi dizendo: amiguinho, eu conheci que errei na hora que lhe deixei na metade do caminho. Eu lhe disse: meu senhor, isso não tem importância, afinal aqui estou, já venci a distância. E para mudar de assunto, eu agora lhe pergunto no que posso lhe servir. Se não puder viajar, vá lá para casa, jantar, tomar café e dormir. Ele ficou muito ancho e a noite estava chuvosa. Teve que ir para meu rancho com a mulher toda orgulhosa. Mandei trazer a coalhada, o cuscuz, a carne assada e passei as redes também. Houve as cobertas depois, dando uma prova para os dois que o mal se paga com bem. Zé Laurentino, que fez esse poema, titulado Mal se paga com bem. Você vê que aí existem algumas flexões, por exemplo, eu imaginei vou jantar, que termina com J-A-R, e ele rima com e depois vou até lá. Esse lá não tem R no final, é só L-A, né, no caso. Então, mas assim, como você está fazendo a reprodução da fala de um certo povo, né, então você tem essa permissão. Né? Agora, isso vai entrar numa categoria de poema matuto. Não é todo poema você vai começar a fazer um poema aqui utilizando a norma culta, né, de acordo com as regras da gramática, com as regras da própria literatura de cordel, e aí depois, no mesmo poema, você vai se apropriar da linguagem, a gente pode usar a linguagem matuta para ficar fácil de entender, né? Não tem muito sentido. Né? O interessante é que você comece de um jeito e termine de outro, do mesmo jeito, no caso. Não é começar e terminar de outro jeito, é fazer tudo, até porque isso é que vai definir a categoria do seu trabalho. Eu acho que eu já expliquei aqui, que a gente fala poema, poesia. Eu sei que a maioria de vocês sabe, mas para quem não sabe, existe uma diferença entre poema e poesia. Né? Poesia é a mensagem que se passa, né? É a organização das palavras, é aquilo que toca. E o poema é a questão estrutural, é a questão da estrutura. É como se fosse uma categoria de texto, certo? Existem poemas sem poesia. Né? Existem muitos poemas sem poesia. Poemas que não têm a menor... Assim, para algumas pessoas tem, mas assim, existe. Isso aí ninguém pode negar. Não é toda pessoa que diz, eu fiz um poema. Se você se sentir tocado, aquilo é um poema com poesia. Se você não se sentir, não há poesia. Para você, não. Por isso que poesia pode ser uma coisa muito individual, certo? Pode ser uma coisa muito individual. Vamos lá. Uma coisa que devemos evitar é aquilo que eu já falei, são as rimas aparentes. O que é isso? É aquilo que você pensa que rima, é aquilo que a gente acabou de exemplificar. Depois eu vou jantar e depois vou até lá para saber o que eles querem. No caso aqui tem alguns exemplos. Como o próprio nome diz, é só aparente, ela não rima. Flor com chegou, falando, a gente jura que rima, mas não rima. Flor com chegou não rima. Fugir com Piauí não rima.
Verso, peço. Olha, veja só, verso e peço. É ética, genérica, cava, palavra, de forma nenhuma. Ceará, viajar, café, mulher. Brasília, cartilha. Até isso não rima, meu povo. Então tem que ficar sempre atento a essa situação. Tá certo? Eu peço que vocês fiquem atentos aos seus e-mails esses dias, hoje, amanhã e depois, porque dentro desses dias a gente vai mandar o questionário, certo? Para que se faça. É algo simples, não é nada que vá quebrar a sua cabeça. Tudo que está sendo visto aqui vai estar lá, e também a gente tem um material que vai ajudar, tá bom? Você a fazer esse questionário. A partir desse questionário, com a frequência, é que seu certificado vai ser emitido e enviado para seu e-mail, tá bom? Amanhã a gente vai falar. Amanhã é a última atividade, no caso, é o último dia desse curso do tesouro chamado Nordeste, a minha participação. E a gente vai falar só a questão da confecção do folheto de cordel. Quem tiver alguma dúvida, me pergunte amanhã, certo? E também a questão do soneto, porque o soneto é uma linguagem clássica, é um estilo muito clássico, mas também é interessante que se trabalhe, que pelo menos se entenda os tipos de soneto, que se entenda que a métrica do soneto ela já não é como a métrica do cordel, ela é diferente. Por exemplo, um soneto ele tem, até posso adiantar, um soneto ele tem 10 sílabas, ele é feito geralmente em decassílabo. Só que se você for pegar um verso de um decassílabo que um cantador cantou, ou que você encontrou no folheto de cordel, e um verso de um soneto realmente, um soneto de Augusto dos Anjos, enfim, aí você vai ver a diferença, que eles não cabem, eles não entram no mesmo ritmo. Mas isso aí a gente vê amanhã, tá bom? Então fiquem atentos aos e-mails, a gente vai mandar um material e para não começar um assunto e não terminar, a gente inicia amanhã, tá bom? Tá ok, Edilene? Edilene tá por aí? Atenção, Edilene. Compareça. Pronto, por hoje é só, meu povo. Até amanhã, viu? Por nada. Quem não assinou, acho que tem uma frequência disponível. Quem não assinou, é importante assinar. Eu não sei como é que tem funcionado a frequência, certo? Mas, assim, é interessante que assine, se ela estiver disponível, antes de sair. Tá bom? Um abraço. Até amanhã. Ah, você vai colocar ainda, né, Dylan? Então, tá bom. Não, né? Pronto, tá aí. Chegou, Priscila. Deu uma assinadinha aí, tá bom? Que amanhã a gente termina a atividade. Ah, só lembrando aqui. Desculpa, gente, eu tinha esquecido, estava prestando atenção na aula. Ah, só lembrando aqui, eu não sei, pelo menos para os que estão aqui, eu acho que todo mundo trabalha, que tem tempo, mas assim, isso aqui não tem nada a ver. O IBGE agora, né, vai abrir o concurso durante 5 meses, para salário acima de R$ 2.000, e é interessante que, se vocês conhecerem alguém que esteja desempregado, que tenha concluído o ensino médio, dê uma indicadinha aí, que tenha coragem de trabalhar, né, nessa atividade, que eu acho que é fazendo pesquisa de casa em casa. Mas durante 5 meses, R$ 2.000, dá para quem está desempregado, é uma coisa interessante, né? Então, é só isso, caso alguém aqui não soubesse. Está sendo bem divulgado, graças a Deus. Valeu, meu irmão, até amanhã, tá bom? Um abraço.